Olá a todos! Hoje temos o maior mistério do mundo da arte, um quadro que está entre os 10 mais famosos do mundo. É o retrato dos Arnolfini, do mestre flamengo Jan van Eyck. Que ritual é esse? Um casamento? Então, por que a dama está grávida? Por que eles estão no quarto e não na sala? Quem são essas duas pessoas misteriosas, refletidas no espelho? E por que há apenas uma vela no lustre? Será fascinante desvendar tudo isso. Nós, como de costume, vamos tentar olhar para a questão de um ângulo incomum, ao mesmo tempo em que descobrimos a época em que o artista viveu. O retrato foi criado em Bruges, Bélgica, em 1434. Acredita-se que ele retrata o comerciante Giovanni de Nicolau Arnolfini e sua esposa, presumivelmente, em sua casa em Bruges. Era uma família muito rica, como gritam os inúmeros detalhes na pintura. E a própria cidade de Bruges era um grande centro comercial da Europa e o principal porto comercial da Borgonha. Este retrato é considerado o primeiro retrato duplo da história. Normalmente, homens e mulheres eram retratados separadamente e nunca em um ambiente doméstico ou no quarto. E a decisão de retratar o casal no quarto, de mãos dadas, para aquela época era tão incomum que estudiosos de arte do mundo inteiro ainda discutem quem são as pessoas retratadas e em que circunstâncias isso aconteceu. A situação fica ainda mais intrigante por conta da infinidade de símbolos e mistérios que Jan van Eyck espalhou por toda a tela. Existem várias teorias sobre qual momento está retratado na pintura. As teorias mais populares afirmam que se trata do momento do casamento ou do noivado. Outra teoria sugere que são Jan van Eyck e sua esposa. Há uma terceira, mais trágica, sobre a qual falarei depois. E primeiro, um minuto sobre a técnica surpreendente que Van Eyck usou nesta pintura. Ela é considerada praticamente a primeira tela em que foram usadas tintas a óleo. As tintas a óleo são fluidas, semi-transparentes e secam mais devagar que a têmpera, permitindo sobrepor camadas. As camadas inferiores aparecem através das superiores, aprofundando a cor e criando um certo efeito que permite fazer transições muito suaves. É por isso que todos os objetos na sala parecem tão realistas e as cores tão intensas. Van Eyck é considerado um pioneiro no uso dessa técnica. Agora vamos olhar para o próprio homem e a mulher, suas roupas. Vemos um homem vestido com um traje azul escuro, ultramoderno para a época e extremamente caro, forrado de pele. Naquela época, o tecido azul era o mais caro. O tecido azul era tingido com a pedra preciosa lápis lazuli, moída em pó. 1 metro desse tecido custava uma fortuna e apenas os cidadãos mais ricos podiam se dar ao luxo de comprá-lo. É por isso que, apesar do rosto voltado para o espectador e do gesto solene, a cor de sua roupa é o elemento dominante que destaca a posição do homem. Também vemos tamancos de madeira colocados ao lado, que sugerem a origem humilde de seu dono. As cidades naquela época eram extremamente sujas, e a nobreza holandesa usava esses tamancos de madeira para se proteger da lama e dos dejetos. Em resumo, são como galochas góticas. Já as pessoas de alta posição social se locomoviam pela cidade em liteiras. Vamos dar uma olhada na mulher. Ela está vestida com um vestido luxuoso, cheio de pregas e com uma cauda longa. Por baixo das mangas aparecem partes azuis da roupa. A cor verde também era cara, especialmente esse tom profundo. Ela era obtida a partir da malaquita, uma pedra semi-preciosa ou da mistura de azul e amarelo. No nosso caso, isso pode muito bem simbolizar que a mulher faz parte do homem. E para a sociedade sexista da época, isso era até considerado um gesto romântico. O excesso de tecido também é um sinal. Recentemente, calcularam que para um vestido desses seriam necessários pelo menos 35 metros lineares de tecido. Naquela época, ainda não existiam marcas. As mulheres não podiam exibir sua riqueza através de grandes inscrições, Dolce, Gabbana ou Balenciaga. Elas faziam isso enrolando seus corpos com a maior quantidade possível de tecido, o mais caro possível. Os vestidos caros eram usados pelas mulheres por gerações, passados como herança, em recepções e celebrações. Sim, os homens, aliás, também não ficavam para trás. Não tendo saias, eles inventavam mangas enormes, capas, calças e babados. E até mesmo a cama ao fundo está pintada em um rico tom de vermelho. Tudo o que vemos na pintura grita sobre a prosperidade do casal retratado. Eles estão de mãos dadas. O homem levantou a mão em um gesto solene e olha para nós. E aqui vamos revelar o primeiro segredo da pintura. Olhe para o espelho que está pendurado no centro.
No reflexo, vemos o casal de costas e mais duas figuras misteriosas, uma de azul e outra de vermelho, que estão entrando na sala. E acima do espelho há uma inscrição: Jan van Eyck esteve aqui. Esses detalhes deram origem à primeira e mais popular teoria. A pintura retrata um casamento ou noivado, para o qual eram necessárias duas testemunhas. A inscrição acima da pintura é incomum para Van Eyck, que normalmente assinava como Jan van Eyck fez isto. Por isso, presume-se que ela indica o caráter especial do evento que exigia testemunho. O homem na pintura levantou a mão em um gesto de promessa, o que reforça essa teoria. Há, no entanto, aqueles que afirmam que é um gesto de saudação, que os homens estão cumprimentando quem entra na sala, um gesto típico de um anfitrião hospitaleiro. Bem-vindos ao nosso quarto, convidados. Mas essa ideia me parece estranha. Como você imagina o pedido desse quadro? Olá, Van Eyck, por favor, faça um retrato meu e da minha esposa. E como cumprimentamos os convidados invisíveis? Bem, para o TikTok, para a trend, encontro inesperado. De modo geral, a interpretação de que a pintura retrata um evento de caráter matrimonial foi e continua sendo uma das principais. Mas, como já constatamos várias vezes, se houver a menor incerteza, uma enxurrada de intérpretes logo se debruça sobre a obra. E, naturalmente, o casal Arnolfini não ficou de fora. Alguns pesquisadores antropólogos sugeriram que este é um retrato duplo e que o próprio Van Eyck está retratado na pintura junto com sua esposa Margarida. Dois aspectos corroboram essa hipótese. Primeiro, os pesquisadores compararam o retrato de Margarida com a mulher na pintura de Van Eyck e concluíram que é a mesma pessoa. Ambas apresentam assimetria individual e uma proporção semelhante entre o tamanho da testa e o restante do corpo. Ambas possuem testa alta e larga, sobrancelhas finas de formato semelhante, nariz grande com recorte peculiar nas narinas e cor dos olhos coincidente. Em segundo lugar, no fundo do quarto, na cabeceira da cama, há uma pequena estátua de Santa Margarida matando o dragão, que, segundo os teóricos, faz referência ao nome da protagonista da pintura. E essa suposição parece bastante plausível, só não está claro por que o artista precisaria se esconder tanto e usar o nome de uma família que realmente existiu. Seria algum tipo de programa de proteção a testemunhas? E também temos um retrato separado do próprio Arnolfini, pintado por Van Eyck apenas um ano após o retrato do casal. E aqui já vemos uma semelhança inegável. Não há dúvidas de que é a mesma pessoa. E então acontece que Van Eyck retratou algum cara de braço dado com sua esposa. E ainda por cima no quarto, na presença de duas pessoas. Será que Van Eyck era um swinger medieval? Mas é claro, não se trata disso. Então, por que a mulher na pintura se parece com a esposa do artista? Vamos olhar para outras pinturas de Van Eyck e veremos que ele quase sempre usa esse tipo de rosto. Acho mais provável que o artista, consciente ou inconscientemente, adaptasse qualquer rosto ao padrão de beleza que existia na época. Além disso, não podemos esquecer que, naquela época, os artistas só podiam pintar a partir da natureza, o que pode ser a explicação mais simples. Provavelmente, sua esposa servia frequentemente como modelo para ele. Seus traços e proporções familiares, que ele já havia pintado muitas vezes e podia reproduzir de memória, automaticamente apareciam em todas as suas pinturas. Portanto, afirmo que na pintura são de fato os Arnolfini, e não o artista disfarçado. Mas, se o casal na pintura está se casando, então surgem algumas perguntas. Primeiro, por que a mulher não está usando um anel? Ele deveria estar na mão direita? E embora as alianças de casamento fossem usadas em ambas as mãos naquela época, durante a cerimônia, ela deveria estar especificamente na mão direita. O homem tem um anel, mas a mulher não. Além disso, seu cabelo está preso sob um adorno, como as mulheres casadas faziam. Na época, noivas usavam o cabelo solto simbolizando inocência, enquanto mulheres casadas o prendiam sob o adorno. Muitos historiadores de arte e pesquisadores também se perguntam por que a mulher no quadro está grávida. Uma mulher grávida no casamento era uma grande vergonha na Idade Média. Mas, na verdade, muito provavelmente não se trata de gravidez, e sim de um efeito visual incomum para nós. Vou explicar agora. Em primeiro lugar, para a sociedade medieval, o ideal de beleza feminina era completamente diferente. Mulheres com abdômen definido simplesmente não existiam, assim como a própria ideia de moldar o corpo aos padrões de beleza era inexistente. Naquela época, não havia revistas de moda, nem mulheres malhando o bumbum ou se exaurindo com yoga e pilates. O que a natureza lhes concedeu era apresentado ao público.
O ideal de corpo feminino na Idade Média era assim, com uma barriguinha, corpo em forma de pera, extremamente adaptado para dar à luz inúmeros filhos. Infelizmente, a principal e quase única função da mulher na sociedade medieval era a continuação da linhagem, e a barriguinha saliente deixava claro o quanto essa capacidade era desenvolvida. Em segundo lugar, era simplesmente a moda da época. Veja, por exemplo, a imagem de Santa Catarina, do próprio Van Eyck, que, segundo dizem, morreu virgem. Coitada dessa mulher usando o mesmo tipo de vestido de uma jovem mãe. Eu mesmo não duvidaria que a dama estivesse profundamente grávida. No entanto, isso não passa da mesma projeção de riqueza. Os vestidos luxuosos eram longos não só atrás, mas também na frente, e só era possível se mover neles levantando a barra. Esse gesto, que é erroneamente interpretado como um gesto protetor de uma futura mãe, provavelmente era considerado elegante e aristocrático na sociedade, revelando discretamente dezenas de anáguas ricas e belos sapatinhos. Por isso, a sensação de gravidez é provavelmente apenas uma combinação do ideal gótico de corpo com o ideal gótico de moda. Mas se não é um casamento e nem o próprio artista, então que evento está retratado na pintura? E algumas pistas nos serão dadas por vários símbolos inquietantes espalhados por toda a imagem. Van Eyck. Vamos voltar ao espelho. Vemos que ao redor dele há 10 grandes imagens. São as Paixões de Cristo. Pesquisas recentes da pintura em luz infravermelha mostraram que, originalmente, Van Eyck havia retratado 8. Mais 2, as mais à esquerda do lado da mulher, foram adicionadas no último momento. E elas são as únicas aqui que retratam Cristo após a morte? Agora vamos olhar para o lustre. Ele está perfeitamente detalhado, mas se você olhar de perto, só uma vela está acesa. Isso poderia soar forçado demais, mas olhe com mais atenção. Aqui vemos marcas de cera de outra vela, mas essa vela já se apagou. Apenas 2 velas no lustre de 8 estendidas acima das cabeças do casal. A vela sobre o homem está acesa, enquanto a da mulher já se apagou. Nem sequer se apagou, mas sim queimou completamente. A estatueta de Santa Margarida que já mencionamos, na verdade é a padroeira das parturientes, e ela também foi adicionada no último momento. A cerejeira florida na janela simboliza a fertilidade. Aos pés do casal também há um cachorrinho muito estranho. Honestamente, acredito que o artista enfrentou dificuldades com rostos femininos e animais. É possível que esse cachorrinho desajeitado e achatado fosse assim, mas esta é uma casa abastada. Cães assustadores geralmente não eram mantidos. Quanto ao cachorro, as opiniões se dividiram. Alguns acham que ele simboliza fidelidade. Naquela época, esperava-se fidelidade da esposa ao marido, mas o contrário não era necessariamente presumido. Alguns dizem que, na época, cães eram comuns em túmulos femininos. Porém, creio que é apenas um cachorrinho, um membro da família. Do contrário, ela estaria retratada mais perto da mulher, não exatamente no centro. No entanto, a abundância de referências ao parto e à morte nos leva a uma terceira interpretação, que na minha opinião é a mais plausível, e que vou tentar desenvolver um pouco. Este é um retrato póstumo, encomendado por Arnolfini após o falecimento de sua esposa durante o parto. E então, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. É provável que o homem, devastado pela dor, tenha encomendado esse retrato a Van Eyck para eternizar a memória de sua amada. É por isso que pela primeira vez na história, há 2 pessoas no retrato para que nunca se separem. É exatamente por isso que não é um retrato formal, mas sim sereno. É por isso que eles estão no quarto. O homem jura memória eterna à testemunha, ao próprio artista e, ao mesmo tempo, ao mundo inteiro. E o artista testemunha seu juramento com uma inscrição na parede. Essa teoria também explica a semelhança da mulher com a esposa do artista. A modelo morreu e o marido talvez tenha trazido ao artista algum objeto com a imagem dela, como um medalhão. Ou até mesmo apenas descreveu de memória os traços da amada falecida, mas para cada um de nós, os traços belos da pessoa amada são únicos. E Van Eyck inconscientemente reproduziu nela aquela que ele próprio amava e que já havia pintado mais de uma vez. Deixem seus comentários, curtam este vídeo e inscrevam-se no canal aqui. Falamos de arte de modo simples e honesto. Até mais!